Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sétimos anos, eu sou a professora Veridiade Albuquerque e nós vamos para a nossa próxima aula de educação ambiental. Antes de começarmos o nosso tema da aula de hoje, nós vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas para vocês referente à aula passada de educação ambiental. A primeira questão diz assim: sabemos o quanto as florestas são essenciais para o planeta Terra. Então, indique a função que é desempenhada pelo Serviço Florestal Brasileiro. Vocês analisando a aula passada, vocês iriam observar que o intuito, a função de se ter um serviço florestal brasileiro seria justamente para gerir as reservas naturais presentes nas florestas. Então, fazer um gerenciamento ali dessas reservas naturais presentes ali nas florestas. Então, a alternativa correta seria a alternativa B. A próxima questão diz que o desmatamento é, sem dúvida, uma das maiores preocupações atuais da humanidade, pois o seu avanço poderá intensificar o processo de remoção da cobertura vegetal do planeta. Podemos identificar como consequências do desmatamento todas as alternativas a seguir, exceto, então vocês iriam analisar aí a única alternativa que não ia ser caracterizada como uma consequência do desmatamento. Então, analisando as alternativas, a gente iria verificar que a letra C fala que é a elevação desproporcional da umidade. Com o desmatamento, a gente sabe que ocorre a diminuição e não a elevação da umidade. Então, seria a letra C, a letra correta. As outras questões, vocês podem analisar o gabarito e verificar se vocês acertaram ou não. Então, hoje nós vamos começar a falar do nosso tema da aula 3 de Educação Ambiental. Então, o nosso tema é florestas essenciais para a estabilidade do clima. Então, por que as florestas têm essa função de serem tão importantes para estabilizar, para tornar que ambientes tenham um clima agradável? Então, a gente vai começar falando sobre uma declaração que foi feita pelo secretário da ONU, ele que falou essa frase, ele que mostrou que as florestas, sim, têm um papel importantíssimo para manter o clima de regiões agradáveis a partir das florestas. Então, segundo o secretário, ele diz que os habitantes de grandes cidades como Rio de Janeiro, Bogotá, Madrid, Nova York, entre outras cidades, dependem das áreas florestais para obter uma parte significativa de água potável. Por quê? Em um ambiente que tem floresta em si, a gente vai perceber que vai ter uma maior umidade, a gente vai perceber que a água ali ela já vai ser tratada devido ao ambiente ali de folhagens que existem nas florestas. Quando as autoridades elas protegem e restauram as bacias hidrográficas, é possível economizar na construção de usinas para a purificação da água. Então, quando a gente observa que as autoridades políticas, né, as autoridades do ambiente tendem a dar uma maior proteção, a dar uma restauração em relação a essas bacias hidrográficas, essas reservas de água, a gente percebe que não será necessária gastar com a construção de usinas para purificar essa água. Porque as florestas que estão ali ao redor das bacias hidrográficas, elas já desempenham essa função, já fazem esse papel de purificar a água, não precisando ser purificada através de nenhuma usina. Com o crescimento da população, né, ou o aumento da demanda, a gente percebe que está se tornando cada vez mais urgente salvaguardar a capacidade de fornecimento de água das nascentes nas florestas. Então, a gente percebe
que diariamente a população ela tende a aumentar e vai tender também a aumentar o consumo de água. Então, se a gente observa o aumento da população, observa o aumento da utilização de água, a gente também tem que observar como é que a gente pode cuidar das nascentes relacionadas às águas presentes ali nas florestas. Dados das Nações Unidas mostram que até 2025, quase 1,8 bilhões de pessoas vão viver em regiões com absoluta escassez de água. 2/3 da população mundial podem enfrentar condições de dificuldade para obter esse bem natural. Então, a gente sabe que a gente não consegue sobreviver sem água. Um dos pontos para o planeta Terra ter vida nele é o fato da presença de água no estado líquido. Então, se a gente está observando que a cada dia que se passa, a gente está ultrapassando os limites de estragar, de desperdiçar água, a gente vai sofrer muito em relação à escassez desse recurso natural. Então, é algo que a gente tem que repensar e prestar muita atenção, porque a cada ano que se passa, essa água está se tornando um produto muito difícil de ser encontrada. O investimento nas florestas representa uma apólice de seguro para o planeta. Então, quando se investe, quando se protege uma floresta, a gente passa a ter água de boa qualidade, tá? A gente passa a ter um solo com boa qualidade, a gente vai ter um ambiente mais úmido, a gente vai ter uma quantidade de oxigênio também melhor. Então, quando a gente investe, quando a gente protege uma floresta, a gente só vai ter coisas boas retornando para a nossa vida. Eu coloquei como importante para vocês analisarem sobre essa informação. Infelizmente, as florestas, elas continuam sendo desmatadas ou danificadas. A cada 7 milhões de hectares de florestas naturais são perdidas e 50 milhões de hectares são queimados. Então, hoje a gente se depara com uma informação muito triste. Porque se a gente sabe da grande importância que as florestas têm no nosso dia a dia, porque elas vão fornecer recursos naturais para a nossa sobrevivência, como é que a gente pode continuar desmatando ou danificando de maneira tão feroz essas florestas? Então, a gente tem que repensar muito esse ponto aí. Eu coloquei aqui um gráfico para vocês, onde ele fala dos 10 países com maior perda de floresta primária. Isso foi um gráfico feito em 2019. Então, vocês podem perceber aí que o Brasil está no topo de países com perda de floresta. Então, se as pessoas não começarem a ter um olhar diferenciado em relação a isso, esses números vão tender a aumentarem cada vez mais e os problemas vão vir junto com esses números. E o que fazer? O que é que a gente pode fazer para evitar que isso ocorra? Então, os governos, os empresários, a sociedade civil, nós em si, temos que adotar políticas e práticas que tendam a proteger, a restaurar e a manter as florestas saudáveis para o futuro comum do planeta. Então, o simples fato da gente poder replantar uma árvore já está ajudando muito com o meio ambiente para que as florestas sejam resguardadas. Então, quando a gente tem um cuidado de evitar destruir algum ambiente vegetal, quando a gente tem um planejamento em si, práticas que protejam esses locais, a gente já está dando um passo muito positivo na preservação desses ambientes. Eu coloquei também essa imagem aí para vocês analisarem. Depois da derrubada, a floresta leva no mínimo 150 anos para se regenerar.
Então, quando ocorre a destruição de florestas, né, a derrubada de árvores, a gente percebe aí, ó, que é um período mais ou menos de 150 anos para esse ambiente ser reestruturado. Então, assim, é muito tempo. Então, a gente tem que realmente parar e analisar e ter esse cuidado para que nem hoje e nem as próximas gerações venham a sofrer com esse problema. Então, para finalizar, eu coloquei aí para vocês que dia 21 de março, já passou, é o Dia Internacional das Florestas, tá? Então, a gente tem que ver as florestas e a biodiversidade como um bem muito precioso para a gente perder assim de qualquer forma. Então, vamos repensar em relação à proteção das florestas, porque a gente sabe o quão importante elas são para a humanidade e para os outros seres vivos em geral. Até a próxima aula, pessoal.